O problema não é entrar, é perceber que você nunca mais sai. Pense nisso. Muita gente acha que o crime é uma escolha de carreira, que você entra, faz um dinheiro e aposenta. Mas a verdade é que a sua mente muda de um jeito que torna o mundo normal impossível. Neste exato momento, enquanto você assiste a isso no conforto da sua rotina, existe um homem em uma esquina ou em um bunker de luxo que não consegue dormir se a porta não estiver virada para o ângulo exato de fuga. A mente dele foi hackeada pelo modo de sobrevivência. E nos próximos minutos eu vou te mostrar por que o ex-criminoso é uma das figuras mais raras que existem. Eu vou te explicar o que acontece com o cérebro de quem vive no limite, o vício químico na adrenalina e o contrato invisível que você assina com o caos. Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje explica por que tantos preferem a morte ou a prisão do que uma vida comum de 8 a 6. Sabe qual é a primeira coisa que morre quando alguém entra por crime? Não é a moralidade, é a noção de futuro. No mundo comum, você planeja as férias daqui a 6 meses. No crime, o longo prazo é chegar vivo em casa amanhã de manhã. Isso gera um fenômeno chamado hipervigilância. O cérebro de quem vive no crime opera em frequência beta constante, alerta máximo. Se um carro freia brusco atrás de você, seu coração acelera por 2 segundos e passa. Para ele, é o início de um possível confronto. Imagine viver assim 24 horas por dia. Isso destrói o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões racionais e controle de impulsos. O cara não quer ser violento. Ele foi treinado biologicamente para reagir antes de pensar. E aqui entra o primeiro grande loop que ninguém te conta: a biologia do vício. Você acha que o vício é na droga ou no dinheiro? Errado. O vício é no neurotransmissor. É na dopamina misturada com o cortisol de uma perseguição ou de um grande golpe. O mundo real parece cinza, tedioso, sem vida. Como você volta a trabalhar em um estoque de supermercado depois de ter sentido o poder de decidir quem vive e quem morre? A resposta curta é: a maioria não volta. E eu vou te explicar por que agora. Mas antes, entenda uma coisa: existe um ponto de não retorno psicológico. É quando você comete algo que não tem volta. Não é só sobre a lei, é sobre como você se enxerga no espelho. Uma vez que a barreira do "eu sou um criminoso" é cruzada, a mente cria um mecanismo de defesa chamado dissonância cognitiva. Ele começa a justificar o injustificável para não enlouquecer. O sistema é injusto, eu sou uma vítima da sociedade, é o mundo contra mim. Essa mentalidade de cerco é a prisão mais forte que existe. Mais tarde eu vou te contar o segredo de por que a maioria dos que tentam sair acabam voltando em menos de um ano, e não é por falta de emprego, é algo muito mais sombrio. Agora, vamos falar de poder. O crime oferece algo que o mundo formal nega para a maioria: respeito imediato através do medo. Para um jovem que nunca teve nada, o medo nos olhos dos outros é a droga mais potente do mundo. Isso cria uma estrutura de ego que não cabe em um ônibus lotado às 6 da manhã. A mente se adapta ao luxo rápido e ao caos. Mas o preço? O preço é a paranoia. Você já reparou que quem vive nesse mundo nunca senta de costas para a porta em um restaurante? Nunca confia 100% no melhor amigo? A traição é a moeda de troca do crime. E viver esperando a traição muda a química da sua empatia. Você para de ver humanos. Você começa a ver alvos, ameaças ou ferramentas. E quando você para de ver humanos, você se torna inadaptável para a vida em sociedade. Você percebe a armadilha? Se você sai, você é um alvo para os seus inimigos que deixou para trás. Se você fica, é um alvo para a polícia e para os seus próprios parceiros. É um tabuleiro de xadrez onde o cheque-mate é apenas uma questão de tempo. Muitos me perguntam: mas e os grandes chefes, eles vivem bem, não? É aí que está o maior mito de todos. O chefe não pode ir ao shopping, não pode levar o filho no parque, não pode ter uma rotina. Ele é um prisioneiro de luxo da própria estrutura que criou. A mente dele se torna um computador de guerra 24 horas por dia, processando quem pode estar tramando, qual rota é segura, qual telefone foi grampeado. Isso não é vida, é um estado de agonia prolongada disfarçado de sucesso.
Lembra que eu falei sobre por que eles voltam para o crime mesmo quando tentam sair? Aqui está o segredo: a depressão pós-crime. Quando o fluxo de adrenalina para, o cérebro entra em colapso. É como uma ressaca que dura meses. O mundo normal parece insuportavelmente lento. As conversas das pessoas normais parecem fúteis. O ex-criminoso se sente um alienígena. Ele sente saudade da adrenalina, mesmo sabendo que ela o estava matando. É o efeito Estocolmo com a própria vida de perigo. Ele não sente falta do crime em si, ele sente falta de se sentir vivo daquele jeito distorcido. E sem apoio psicológico pesado, que quase nenhum deles tem, o caminho de volta para a boca, para o assalto ou para a quadrilha é quase inevitável. Vamos aprofundar na engenharia do medo. O medo é a fundação de tudo. No crime, se você não tem medo, você morre rápido. Mas se você demonstra medo, você morre mais rápido ainda. Imagine o peso de ter que sustentar uma máscara de invencibilidade enquanto suas entranhas estão se revirando. Isso cria uma fragmentação da personalidade. Existe o personagem que a rua exige e o eu que chora sozinho no escuro. Com o tempo, o personagem engole o eu original. Você esquece quem era antes da primeira arma, antes do primeiro pacote, antes da primeira perda. E as perdas, elas são constantes. No crime, o luto é proibido. Se um parceiro morre, você não tem tempo para chorar. Você tem que se preocupar com quem vai assumir o posto, se a polícia vai subir ou se houve um X9. O cérebro aprende a suprimir a tristeza, e quando você suprime a tristeza, você mata a capacidade de amar. É por isso que as relações familiares de quem vive no crime são tão destruídas. Eles amam seus filhos, mas não sabem como ser pais. Eles querem proteger suas mães, mas são eles quem trazem o perigo para a porta delas. Essa contradição interna cria um nível de estresse que reduziria a vida de qualquer homem comum em décadas. O coração bate mais rápido, a pressão sobe, a pele envelhece. O crime é um moedor de carne humana, e a mente é o primeiro pedaço a ser processado. Mas e a economia da mente criminosa? Por que o dinheiro não resolve? Porque o dinheiro do crime é amaldiçoado, não por uma questão mística, mas psicológica. Como você não sabe se estará vivo amanhã, você gasta tudo hoje. O consumo se torna uma forma de validar que você ainda existe. Eu tenho este relógio, logo eu sou alguém. Mas o relógio não para a bala. O carro importado não despista o drone da inteligência. O dinheiro acaba rápido porque é gasto em fuga, em propina, em armamento e em prazeres efêmeros que tentam silenciar a voz da consciência. E quando o dinheiro acaba, o que sobra? A dívida. No crime, você não pede demissão. Se você deve, você paga com trabalho ou com a vida. Esse é o ciclo infinito. Você faz um corre para pagar o prejuízo do anterior. Você entra em uma guerra para defender um território que nem é seu, mas do qual você depende para sobreviver. A mente de quem vive no crime é uma mente de soldado em uma guerra que nunca assinou um tratado de paz. Agora pense na solidão. O criminoso é o ser mais solitário da Terra. Ele está cercado de gente, de festas, de lealdade, de fachada, mas ele sabe que se cair, a maioria vai pisar em cima para subir um degrau. Ele sabe que o amor das mulheres que o cercavam muitas vezes é pelo poder que ele exala, e não pelo homem que ele é. Essa solidão profunda gera uma busca por escapismo. É por isso que o uso de drogas entre os próprios criminosos é altíssimo. Eles precisam desligar a máquina, precisam de um momento em que a paranoia pare de gritar. Mas a droga só aumenta a paranoia no longo prazo, é um loop de feedback destruidor. Vamos falar sobre o código de silêncio. Não é só uma regra das ruas, é uma barreira mental. Quando você não pode falar sobre seus traumas, eles apodrecem dentro de você. O soldado que volta da guerra tem o grupo de veteranos. O criminoso que quer sair não tem ninguém. Se ele fala, ele é delator. Se ele se cala, ele explode. Essa pressão interna é o que causa os surtos psicóticos, a violência gratuita e o comportamento autodestrutivo. Muitos buscam a morte de forma inconsciente, eles se expõem mais do que o necessário, eles desafiam rivais de forma imprudente. É um suicídio em prestações. A mente do crime é um labirinto onde as paredes se movem.
Cada passo que você dá para dentro, o caminho para fora muda de lugar. No final das contas, a maior lição não é sobre como eles vivem, mas sobre como eles morrem muito antes do coração parar de bater. Eles morrem por dentro quando a confiança deixa de existir, quando o sorriso do filho se torna um lembrete do que eles podem perder a qualquer segundo. Então, da próxima vez que você vir a glamorização disso em um filme ou música, lembre-se, o crime não paga porque o imposto é a sua própria sanidade. O verdadeiro custo não é o tempo de cárcere, é o tempo que você passou sendo uma sombra de si mesmo. Se você chegou até aqui, você agora entende o que 99% das pessoas ignora. O verdadeiro cárcere não tem grades de ferro. Ele é feito de neurônios, de neurotransmissores desregulados, de hábitos de sobrevivência que se tornaram sua própria sentença de morte. Valorize a sua paz, valorize a capacidade de sentar em uma praça sem olhar por cima do ombro. Valorize a sua liberdade de ser uma pessoa comum, porque para quem vive no crime, ser comum é o luxo mais inalcançável do mundo. Eles dariam todo o ouro, todas as armas e todo o respeito para ter apenas uma noite de sono tranquilo. Eles não podem, mas você pode. Pense nisso antes de desejar o caminho mais fácil. No crime, o atalho sempre leva para o precipício. A mente que entra nunca é a mesma que tenta sair. E a tragédia é que muitas vezes, quando eles finalmente entendem o jogo, o tempo já acabou. O problema não é entrar. É perceber que dentro da sua cabeça você nunca mais saiu daquela esquina. A liberdade física é inútil se a sua mente continua algemada ao medo. Esse é o verdadeiro rosto do crime. Sem filtros, sem música de fundo heróica, sem glória. Apenas um homem sozinho, num quarto escuro, esperando pelo som de um passo no corredor que ele sabe, no fundo, que um dia vai chegar.